Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao treinamento Respeita a Polícia. Esse é um treinamento específico para quem sonha com as carreiras policiais, seja de perito criminal, como a minha, seja de delegado, de agente, de escrivão e tantas outras profissões. Durante esses 3 dias, eu vou te ensinar um método que eu usei para passar no meu primeiro e único concurso em apenas 8 meses de preparação. É isso mesmo que você ouviu, 8 meses de estudo e a minha aprovação veio, transformando em realidade o sonho que eu tinha desde criança, que era ser policial. E junto com a realização profissional veio também a segurança e a estabilidade que só o serviço público nos proporciona, ainda mais nesse período de crise que o país está vivendo. Bom, além de ensinar como estudar, eu vou te ensinar conteúdos de perícia criminal, de medicina legal e de criminalística. Todas disciplinas obrigatórias para essas carreiras e exigidas pela maioria dos editais e que você não encontra tão facilmente por aí. Gente, esse é o primeiro treinamento que reúne metodologia de estudo com conteúdo efetivo das provas que você vai enfrentar. E por isso ele é tão poderoso. Porque junta na prática o que estudar e como fazer isso. E isso também não é fácil encontrar. Se você está estudando hoje 8, 10, 12 horas por dia, quase surtando e achando que não vai dar conta do conteúdo, é porque você está no caminho oposto ao da sua aprovação. Sério mesmo, gente. Eu costumo dizer que muito mais importante que a quantidade de horas que você estuda, muito mais importante que o tempo que você fica trancado num quarto, com a cara ali, enfiada nos livros, desesperado, muito mais importante que isso é a qualidade do seu estudo. Por isso não fica ali bitolado em horas. É por não ter método de estudo que muita gente está 2, 3, 4 anos e não consegue a aprovação. E pior, tem gente que estuda e desiste na primeira reprovação, se sentindo fracassado, incapaz, burro, e depois de ter gastado tanto tempo precioso da sua vida, já era. Nem evoluiu no mercado privado e nem conquistou o cargo dos seus sonhos. Ah, Amanda, e como você sabe tudo isso se você passou no seu primeiro concurso? Perguntinha que vocês podem estar se fazendo agora. Gente, eu já dei aula em cursos preparatórios. Eu vi isso acontecer com várias pessoas, com amigos meus. Os cursinhos, e não tem nada errado com isso, é a proposta deles, não preparam para você passar. Eles te enchem de matérias, te enchem de apostilas e pronto, é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Você tem que se dar conta de fazer tudo aquilo sozinho. Foi por isso que eu decidi que eu não vou mais oferecer unicamente cursos, só conteúdo. Quem quiser estudar comigo agora tem que saber que vai passar por um treinamento. Essa é a palavra. Vai ter aula e conteúdo? Vai. Mas vai ter meta, vai ter cobrança e vai ter também muita gente ajudando. O Respeito à Polícia não vai ser mais um curso. Vai ser uma plataforma e uma comunidade para quem quer seguir nas carreiras policiais, para quem quer aprovação de verdade. Se você quer realmente isso, se você quer passar no seu concurso e conquistar segurança, estabilidade e principalmente o seu sonho, trabalhar com aquilo que tu ama, se você quer o teu distintivo, se você quer tudo isso em menos de um ano, assim como eu consegui, o seu treinamento começa agora! Conheci a Amanda já está com algum tempo nas redes sociais dela e sempre que ela traz algum evento, traz alguma maratona, eu busco estar acompanhando, porque é um conteúdo diferencial, ela traz uma didática diferente que você consegue absorver. E quem estuda para concurso sabe que é difícil você achar um conteúdo de qualidade na internet. Então, todo evento que ela faz, eu busco estar participando. Semana CSI, maratona CSI, ou o curso dela, que de 0 a 10 ela passa essa barreira, ela ultrapassa essa barreira. Então indico totalmente que façam o curso dela, acompanhem as redes sociais dela, porque vale a pena. Para mim ela me dividiu. Antes eu não tinha uma meta, antes eu não sabia o que tinha que estudar. Depois eu consegui traçar uma estratégia de estudo, porque eu faço faculdade. E eu não conseguia dividir esses horários. Agora, como eu tenho uma meta, como eu já sei o que é que eu tenho que estudar para o concurso, eu consigo dividir. Eu estou estudando necrópsia
Ah, que legal! Que Para legal! ser perito. Que bom, Ismael. De onde veio esse teu desejo de ser perito? Você, Ah, foi sério mesmo? você, Oh, que a coisa primeira legal! vez que eu ouvi falar era você, olha, você tem potencial, você tem a capacidade. Aí eu, caramba, me estimulou. Oh, que coisa maravilhosa! E eu não menti, não. Todos nós somos capazes de realizar o sonho. Ela é muito específica nas matérias, ela é totalmente detalhista, ela usa palavrinhas-chave do que mais cai nos concursos, né? E também sua didática é incrível, porque não dá para comparar com outros professores, porque ela usa exemplos reais, porque ela é uma perita criminal, né? E outra, ela tem uma dinâmica que faz com que você fique imerso ali ao conteúdo, sabe? Então você não quer parar de assistir, então você acaba maratonando sem querer, sabe? Você foi uma das pessoas que abriu a porta para o meu conhecimento. Então eu sempre quis ser perita, eu sempre quis entrar nessa área, porém eu nunca tive uma ajuda, digamos assim, sabe? Uma pessoa que falava assim, não, você é capaz, é possível conseguir. Então, simbora começar o conteúdo. Gente, primeiro de tudo, você tá vendo que aí na sua tela tá aparecendo um linkzinho pro Telegram. Você vai se inscrever se você ainda não se inscreveu. Sabe por quê? Porque você vai receber o conteúdo tanto dessa aula como das outras próximas duas aí no seu e-mail, tá? Então se inscreve no Telegram para ter acesso a esse conteúdo que eu tô dando de presente para vocês, não vai se acabar aqui. E mais, eu não coloquei fotos nessas aulas. Quem já acompanhou aulas comigo, já comprou um dos meus cursos, ou já acompanhou algumas palestras, vê que eu sempre trabalho com imagens do meu arquivo pessoal, claro, sem identificação de vítima, sem exposição desnecessária, apenas com o intuito científico, de você conseguir captar aquilo que eu estou falando através de uma imagem, principalmente quando a gente está vendo relacionado a lesões, tá joia? Eu não vou colocar imagens nesses aulões. Por quê? Porque aqui é de acesso livre. E eu não quero expor essas imagens de forma aleatória. Tá joia? Mas, através do Telegram, além de te mandar essa aula, eu vou te mandar também imagens para você aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento e compreender de forma mais vasta tudo que você está aprendendo comigo aqui. Tá joia? Então, o link tá na tela. Não esquece, se inscreve para não perder esse conteúdo, tá joia? Segundo ponto, eu tenho pessoas aqui acompanhando que estão se candidatando ao cargo de delegado, ao cargo de perito, ao cargo de escrivão, ao de agente, é uma galera das mais diversas áreas. Gente, você que está indo para o cargo de delegado, é uma galera que é obrigatoriamente formada em direito. Para você é muito importante os conteúdos dessa aula, porque você vai aprender coisas que vão fugir à sua seara. Medicina legal, que não é realidade na maioria dos cursos de direito brasileiro. Então você mesmo formado em direito pode nunca ter visto nada de medicina legal. E te falo, isso vai ser importantíssimo na tua prova. Criminalística. Criminalística não é realidade de curso de direito. Então tu não aprendesse de forma alguma isso na faculdade. Então é fundamental que vocês acompanhem essas aulas. E o pessoal que não é de direito, além de todo esse conteúdo, que para vocês também é fundamental, vocês ainda vão ver noções de direito. E de uma forma descomplicada, porque eu sempre vou fazendo essa ligação. Tanto dessa parte prática, como da parte científica e da parte mesmo de legislação, tá? Então é conteúdo para todo mundo, para todos os cargos. São 3 temas, nós teremos 3 aulas. A aula de hoje será sobre criminalística. Eu escolhi um assunto dentro da criminalística que é muito cobrado em concurso público. Do mesmo jeito eu fiz para a próxima aula de medicina legal e para outra aula de perícia criminal com foco na legislação. Além desse conteúdo, eu vou inserir dicas de estudo,
dicas de preparo para você aplicar aí na sua rotina e eu trouxe questões de concurso para resolver com vocês, para você saber como é que aquele conteúdo é cobrado na prova. E apesar de eu ser perita criminal, eu não trouxe questões que foram apenas de provas para esse cargo. Eu trouxe questões de prova de delegado, eu trouxe questões de prova de agente, de técnico de necrópsia, de agente de investigação. Eu trouxe até de concurso para promotor. Porque no concurso de promotor também pode ser cobrado, como já foi em várias vezes, criminalística e medicina legal, tá? Então já viu que o conteúdo é geral, é para todo mundo e que é fundamental que você acompanhe, ó, as 3 aulas, tá? Lembrando, esse conteúdo vai para vocês também, desde que vocês se inscrevam no Telegram. Tá bom, gente? Então simbora iniciar a nossa primeira aula. Repetindo, é criminalística. Lembra que eu disse que eu escolhi um tema bastante cobrado em concurso público? O tema vai ser classificação dos locais de crimes. Gente, isso cai tanto em concurso, tanto, e vocês vão ver pelas questões que eu trouxe. Então presta bem atenção. Ao longo da aula, eu vou te dando dicas para estudar. Aliás, eu já te dou uma dica agora. Você tem noção de como o conteúdo de criminalística é cobrado em concurso? Se não tem, você vai baixar o edital da prova que tu pretendes fazer. E vai ver lá o tópicozinho no conteúdo programado, criminalística. E vai ver os assuntos dentro da criminalística que são cobrados. Isso é importantíssimo, gente, você se familiarizar com o edital. E aí você vai ver que ali dentro vai ter classificação dos locais de crime, tá? Primeiro ponto, se familiariza com o edital. Se você nunca baixou um edital, se você nunca leu um edital, faz isso assim que acabar essa aula. Beleza? Então, simbora. Classificação dos locais de crimes. Primeiro, antes da gente classificar, tu sabe o que significa local de crime? Parece meio óbvio. E não deixa de ser. Mas aqui eu vou conceituar direitinho para vocês, porque isso é pergunta de concurso. Mais uma vez, não precisa copiar, não precisa escrever. Aliás, se você quiser, você faz isso. Mas você vai receber esse conteúdo no seu e-mail. Tá bom? Vamos lá, local de crime é toda a área onde tenha ocorrido um fato que pela sua natureza assuma a configuração de delito, seja crime ou contravenção, e que, portanto, exija as providências da polícia. Amanda, só esse conceito corresponde a local de crime? Não, mas aí tá a palavra-chave que tem que ter. Para ser um local de crime, naquela área tem que ter acontecido um delito. Esse delito pode ser tanto um crime quanto uma contravenção, que é um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Então, acontecer um delito que vai exigir providências da polícia é um local de crime. Se você pega uma conceituação, local de crime corresponde a 3 metros da área em que está o cadáver em sua circunvizinhança. Não, por quê? Não é unicamente isso um local de crime. Um local de crime pode ser um local onde está um cadáver, desde que aquele cadáver tenha derivado de um crime. Mas não necessariamente 3 metros desse cadáver. A doutrina não traz metragens. Aconteceu um delito naquela área, é um local de crime. Vai exigir providências da polícia? É um local de crime. Então, cuidado. Se isso for cobrado numa prova, não existe metragem na doutrina, não tem que ser apenas o crime de homicídio. Não tem que ter um cadáver para ser um local de crime. Outra coisa importantíssima, que não está nessa conceituação, mas eu peço que você anote. Local de crime não necessariamente é um espaço físico. Já vi isso cair em concurso. Não necessariamente é um espaço físico. Gente, vocês já viram os crimes de internet? Os crimes por meio de redes de difamação, de injúria, de calúnia? Já viram o pedofilia através da rede, principalmente pela Deep Web? Me diga, a internet é um espaço físico? Não, é um espaço virtual. Vai deixar de ser um local de crime? Não. Então não interessa. Não interessa se o espaço é físico, se o espaço é virtual. Naquele local, mesmo que virtual, ocorreu um crime. E isso exige providências da polícia. Então, primeiro ponto, não tem metragem para classificar um local de crime.
Segundo ponto, não se trata unicamente de um espaço físico. Esse espaço pode ser virtual. Exemplo, crimes de internet, como pedofilia, como os crimes de difamação, injúria, calúnia em ambiente virtual, principalmente em redes sociais. Tá bom? Então, essas são as principais informações. Agora que você conseguiu entender o que é um local de crime e conseguiu captar essas características, a gente pode avançar para a classificação do local de crime. Gente, essa classificação, tu não vai usar só para fazer o concurso, não. Tu, quando passar, porque eu digo que tu vai passar, tu vai botar isso na tua prática. Tu vai atender um local e tu vai ter que classificar esse local. Se você é um perito, no seu laudo vai ter que estar a classificação. Se você é um delegado, no seu auto, na sua requisição de exames, no seu relatório, vai ter que estar a classificação desse local. Então, por isso, a gente não está aprendendo unicamente para uma prova. A gente está aprendendo para você aplicar quando você for nomeado. Tá bom? Então, vamos lá. Local de crime tem várias classificações. A primeira que a gente vai ver é a classificação quanto ao ambiente. Quanto ao ambiente, um local de crime, acompanha na tela, pode ser classificado em local interno e local externo. Acompanhe o nomezinho, que você entende facilmente. Interno, dentro, né? Externo, fora. Parece óbvio? Mas é óbvio assim mesmo. Então não fica criando muita coisa na sua cabeça para embananar todo. Local interno é quando o fato ocorre no interior de um prédio, de uma casa, até dentro de um terreno cercado. Há uma limitação daquela área, tornando aquele espaço fechado. Não necessariamente, gente, precisa ter um teto. Está cercado, é um terreno que está cercado, tem uma delimitação, é um local interno. Eu tinha trazido até fotos aqui, que mais uma vez eu não vou expor aqui, mas essas fotos pelo Telegram podem chegar a você. E lá está o nomezinho, local interno, você vai conseguir entender, tá joia? E local externo, Amanda, é aquele que é ocorrido em logradouro público, uma via pública, dentro de um terreno baldio. Ué, Amanda, você falou agora um terreno, local interno, eu falei terreno cercado. Gente, isso as bancas gostam tanto de pegar essas casquinhas de bananas em vocês. Então, assim, um terreno pode ser um local de crime classificado quanto um ambiente em interno ou externo. Aí você precisa do restante das informações. Esse terreno está cercado, está murado, ou esse terreno é um terreno baldio. Se ele tiver cercado, murado, é um local de crime do tipo interno. Caso contrário, é um local de crime do tipo externo. Tá joia? Então, assim, ocorreu no meio da rua, ocorreu num espaço sem demarcação por muro, por construção, sem obstáculo, é um local de crime externo. E já te digo, a maioria dos crimes que a gente faz, assim, os crimes de homicídio, ele ocorrem muito em local interno. Local externo, local interno, mas quando é uma execução, que criminosos adentram a residência da vítima, tá bom? Amanda, na prática, qual a importância disso? Primeiro, no laudo pericial, já um outro conteúdozinho muito cobrado, laudo pericial. O perito vai ter que dizer em que região aquele crime ocorreu, em que ambiente aquele crime ocorreu. Local externo sofre muito mais com a falta da preservação da cena de crime, com a falta do isolamento. Por quê? Porque é mais fácil curiosos adentrarem aquela cena, mexerem naquela cena, ao contrário de um local interno que se fecha a porta, ninguém entra, tá lá. Então tem implicações na prática para isso, tá bom? E o perito no seu laudo vai descrever tudo isso, tá? Então local de crime contra ambiente, externo ou interno, lembra dessa pegadinha do terreno baldio, um local externo, terreno que tá murado, que tá cercado, um local interno, tá bom? Vamos partir para a próxima classificação? Importantíssima essa, que é a classificação quanto à preservação. Quanto à preservação,
Um local de crime pode ser classificado em idôneo ou inidôneo. Nomezinhos estranhos, né? Que você pode não ter ouvido ainda, mas te digo, aprende, porque é muito utilizado, cobrado em prova e utilizado na vida prática. Dica. Não, vamos primeiro explicar o que é antes de eu dar a dica. Local idôneo é o local que está preservado. É o local que não foi violado. É aquele no qual os peritos encontram os vestígios da mesma forma que foram deixados na ação delituosa que aconteceu ali. O ambiente idôneo não sofreu qualquer alteração após a consumação do crime. É um local que está totalmente preservado, local idôneo. E o local inidôneo, Amanda? A diferença do nome tá o quê? Só no N, né? Idôneo, inidôneo. Pega esse N e transforma em não. Não de não preservado. Local idôneo, local preservado. Local inidôneo, N de não preservado. Um local que foi violado. Aquele que, quando da chegada dos peritos, encontra-se alterado. As coisas foram mexidas, o próprio cadáver, se for uma cena de crime contra a vida, pode estar com sua posição alterada. Aquele local sofreu alguma alteração após a consumação do fato criminoso. É um local violado, tá? Local idôneo, local preservado. Local inidôneo, local não preservado, lembra do N. Essa palavrinha vai aparecer muito para vocês. Tanto enquanto vocês estudam na literatura, quanto eu tenho certeza em prova. E na vida prática, vai aparecer demais, tá? Amanda, qual a importância de se classificar um local de idôneo ou inidôneo? Justamente se falar se aquele local tá tal qual foi deixado pelo criminoso. Porque ali o perito vai conseguir falar sobre a dinâmica. Ali o perito vai conseguir dizer que os vestígios realmente foram deixados pelos criminosos. Quando o local foi violado, é um local não preservado, é um local inidôneo, é mais difícil se ter um modus operandi porque foi mexido e o perito trabalha com a leitura dos vestígios da cena. Os vestígios revelam como aconteceu, mas se esses vestígios estiverem revirados, já era. Os vestígios podem até ter sido acidentalmente deixados ali por um curioso, por exemplo. Alguém que chegou na cena de crime, estava fumando e deixou a piola do cigarro lá. E o perito vai ter que entender se aquele vestígio, aí olha a palavrinha, se é um vestígio acidental ou se é um vestígio que realmente resultou da ação criminosa. Se aquela piola foi deixada pelo criminoso ou se por uma pessoa de forma acidental que violou a cena do crime. Amanda, violar a cena de crime é um delito? Sim, é um delito. Principalmente se for feito de forma intencional, tá? Mas aí é outro assunto, a gente deixa para depois. Aqui eu quero só que você entenda o que é um local idôneo e o que é um local inidôneo. Isso tem total relação com outro termozinho, com outro assunto que não está aqui, porque já é outro assunto, muito cobrado em concurso na área de criminalística, que é cadeia de custódia. Quanto mais se preservar um local, mais confiável será a sua cadeia de custódia. E só para esclarecer, cadeia de custódia é toda a documentação cronológica dos vestígios daquela cena. Não vou adentrar nesse fato. Mas se você, quando baixar esse edital de um concurso que tenha criminalística, você vai ver que lá também vai ser cobrado cadeia de custódia. Mas eu deixo para uma outra aula, porque senão a gente vai se prolongar num assunto que já é outro, tá bom? Então a gente já viu quanto ao ambiente interno e externo, a gente já viu quanto à preservação, idôneo e inidôneo. Agora a gente vai ver quanto à disposição dos vestígios numa cena de crime. Porque também a cena é classificada de acordo com a disposição deles. Gente, eu falei tanto aqui vestígio, é outro assunto de criminalística. Mas deixa eu só esclarecer para vocês, se não estiver entendendo o que significa essa palavra. A criminalística, ela classifica o que é um vestígio, o que é uma evidência e o que é um indício. Vou falar para você o que é um vestígio, que aqui é o que eu estou citando nessa aula.
Vestígio é tudo aquilo que pode ou não ter relação com o fato criminoso. Vamos pegar na prática. O perito ou o delegado ou um agente de investigação chega numa cena de crime e encontra assim pelo chão um projétil de arma de fogo, mancha de sangue, tem um cadáver, ok? Encontra uma garrafa d'água, essas garrafas PET de plástico na cena. O perito vai olhar aquilo e vai dizer, olha, isso aqui tudo é vestígio, porque pode ter relação com o fato criminoso. Esse sangue pode ser da vítima, pode ser do agressor. Esse projétil pode ter sido utilizado para esse crime. Ah, Amanda, mas se tem um projétil que foi utilizado. Não necessariamente. Eu já fiz uma cena que era um local bem violento aqui na minha cidade e que geralmente se tem confrontos lá entre facções. Então é comum a gente chegar numa cena de crime onde tem um cadáver e encontrar projéteis antigos. Um vestígio que não tem relação com aquele fato, pode ter relação com outro, mas qual é o fato que está sendo estudado? Aquele daquele momento. Então o perito vai olhar aqueles vestígios, como eu citei, projétil, sangue, garrafa d'água, vai ver que pode ou não ter relação com o fato, ele vai coletar tudo. Amanda, e como é que ele vai ter certeza se tem relação com o fato? Os exames periciais, o estudo que o perito vai fazer sobre aquilo. Tá? Aí vai dizer para ele se tem ou não tem relação. Mas vestígio é tudo aquilo que pode ou não ter relação. Então é tudo isso que está na cena de crime. Quando o perito conclui seus exames e percebe que aquele projeto, por exemplo, teve relação com aquele homicídio, é o mesmo projeto que estava no corpo da vítima, por exemplo, aquele vestígio passou a ter confirmada a sua relação com o fato criminoso. Esse vestígio vai passar a receber o nome de evidência. Entendeu? Então, a evidência é um vestígio que ficou comprovado ter relação com o fato criminoso. Só para você entender, porque não está nem nesse assunto dessa aula de hoje. Mas a gente vai contextualizando, porque o aprendizado fica mais fácil. E aí é mais outra dica para vocês. Gente, não dividam os conteúdos assim, olha, tem que estudar isso, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Contextualizem. Porque fica mais simples você entender. Porque as coisas vão se mesclando e vão fazendo sentido. Aplica, eu te dei um assunto, outro conteúdo de criminalística, que eu encaixei dentro desse assunto. Contextualiza, porque fica mais fácil você conseguir entender. Inclusive aqui você já pode ir para o Código de Processo Penal e ver que no seu artigo 6º diz que assim que tiver conhecimento da ocorrência de uma infração penal, o delegado terá que se dirigir ao local de crime e providenciar para que este seja isolado e preservado. Tem tudo a ver com esse assunto, não tem? E já é legislação. É direito processual penal, artigo 6º. Olha como contextualiza. Faz isso. Vai aprendendo dessa forma, tá? E ainda diz mais, artigo 6º, inciso 1º. O delegado, lá está escrito não delegado, está escrito autoridade policial, mas significa delegado de polícia, tá? O delegado de polícia ou autoridade policial guardará a cena até a chegada dos peritos criminais e não tocará em nada. Claro, não está escrito exatamente assim, mas esse é o conteúdo que está lá. Tá? Então, o delegado não vai tocar em nada, vai aguardar a chegada dos peritos criminais. No inciso 2º, vai dizer que o delegado de polícia só poderá ter acesso aos vestígios daquela cena após liberados pelos peritos criminais. Olha, já inseri aqui o artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, contextualiza o teu estudo, porque fica muito mais fácil tu conseguir compreender tudo. Tá joia? Então vamos lá, classificação quanto à disposição dos vestígios. Eu parei para te explicar o que era vestígios, lembra? Então vamos lá. Quanto à disposição dos vestígios, o local de crime pode ser classificado em imediato, mediato e relacionado. Gente, muito cobrado em concurso público também e muito aplicado na vida prática do perito, do delegado, do agente. Vamos entender o que é cada um desses. Local imediato é considerado o local propriamente dito, onde ocorreu aquele fato criminoso e que vai dispor, geralmente, do maior número de vestígios. Se o fato aconteceu ali,
O que se espera é que aquele local tenha um maior número de vestígios. Ah, Amanda, mas se foi um ambiente que foi limpo? Ué, a limpeza também é um vestígio. Você limpar uma cena de crime também é um vestígio importante, que indica sobre aquele fato. Ah, Amanda, mas peraí, então quer dizer que um fato pode ter ocorrido num lugar e de repente ter um outro local que diz relação a esse fato? Deixa eu ver se você conseguiu me entender, vou te dar um exemplo prático, mas já te digo que tem. Por exemplo, tô aqui nesse ambiente, vamos dizer que uma pessoa morreu nesse ambiente, eu sempre saio matando as pessoas que estão aqui na sala comigo, entendeu? Então assim, aconteceu um crime aqui, uma pessoa morreu aqui. O meu interesse é que ninguém encontre esse cadáver. Eu vou tentar ocultar esse cadáver. Crime também, previsto no Código Penal, ocultação de cadáver, aumenta a pena, tá? Pro homicídio. Então, na verdade não aumenta assim, soma as penas, né? Eu vou pegar esse cadáver e vou querer ocultá-lo. Aí aqui do lado tem uma mata, né? Meus amigos já não vêm aqui na minha casa, né? Eu dando esses exemplos. Então eu vou pegar esse cadáver, na madrugada, levo para aquela mata e enterro naquela mata. Se a polícia bater lá, só vai encontrar um cadáver enterrado. Mas se a polícia vier no meu apartamento, se a perícia vier periciar aqui, vai encontrar vestígios de limpeza. Se passar um luminol, vai encontrar sangue. Eu posso estar com o instrumento do crime ainda dentro da minha casa. Olha o aumento da quantidade de vestígios. Porque esse foi o local imediato, foi o local onde aconteceu o fato. O crime se consumou aqui. Esse é o local imediato. Então, quanto às disposições de vestígios, o local imediato, ele dispõe de um número maior de vestígios porque foi o local onde se consumou o ato criminoso. Entenderam? Eu só dou exemplo com homicídio, né? Mas vamos dar um exemplo de crime contra o patrimônio? Uma explosão a banco. A agência é o próprio local imediato. Ah, mas os bandidos fugiram e levaram dinheiro que deixaram numa chácara e depois a polícia chegou lá e conseguiu apreender o vestígio. Vai ter mais vestígios nessa chácara ou no banco implodido? No banco. O banco é o local imediato, é o local que possui maior quantidade de vestígios. É o local ali onde aconteceu o fato. Tá joia? Além de local imediato, quanto à disposição dos vestígios, a gente também pode classificar o local de crime em local mediato. Imediato e mediato. O local mediato compreende, na verdade, as adjacências da área do ambiente imediato. Gente, esse meu quarto é um ambiente imediato, pro exemplo que eu dei. Se você chegar ali fora do meu apartamento, é a circunscrição do ambiente imediato. É o ambiente mediato, o que está no entorno do local imediato, tá? Toda a área além da demarcada como área imediata. Nessa área é comum a constatação de marcas como pegadas, rastros de veículos, coisas ou objetos caídos, quando de luta corporal, instrumentos utilizados na prática do crime, porque eu posso querer fugar aqui do apartamento e jogar a arma do crime na cesta de lixo lá fora. Então, em torno do local imediato está o local mediato. Em regra, ele vai ter menos vestígios, porque não é o local mesmo onde aconteceu aquele ato, mas uma área que está sendo circunscrita aonde aconteceu. Amanda, quantos metros depois? Gente, não usa metragem. A gente não trabalha com metragem, tá bom? O quarto é a cena de crime. O que tiver em torno desse quarto aqui é a área imediata. A não ser que eu tenha entrado em luta corporal aqui e já no outro ambiente do apartamento eu continuei a luta corporal, matei outra pessoa ali, matei outra... Aí todo o apartamento vai ser o local imediato do fato. Vocês conseguem captar? É isso, gente. Tá? Então, local imediato, local onde aconteceu o fato. E por isso ele vai ter um maior número de vestígios. Local imediato, a área que circunscreve o local imediato e pode ter vestígios ainda, mas em regra em números menores. Tá? Porque não é exatamente onde aconteceu o ato. Tem uma metragem específica? Não trabalhe com metragem, por favor. Não tem. E isso as bancas gostam de cobrar.
Então tem um local imediato. Tem um local imediato e tem um local relacionado, é a terceira classificação. Local relacionado é aquele que tem relação com o mesmo fato, só que em um outro local. Por exemplo, o crime aconteceu aqui dentro desse ambiente fechado e na rua lá fora do apartamento eu joguei a faca do crime ou eu enterrei o cadáver. É um local que tem relação com o fato criminoso que aconteceu aqui dentro. É um local relacionado. Vou te dar um exemplo na prática. Uma vez eu fiz um encontro de cadáver num terreno baldio, local de crime externo. Eu encontrei um cadáver que tinha sido enterrado ali. A gente fez uma exumação. Uma retirada do cadáver de dentro da cova. Palavrazinha de medicina legal. Exumação. E aí, nesse ambiente, a gente encontrou alguns vestígios que tinham relação com a vítima, mas muito poucos. E não condizentes pela quantidade ínfima de sangue encontrado, apesar de limpo, a gente usa o luminol, não condizente com a quantidade de lesões que a vítima apresentava. Depois periciamos a área externa desse imóvel. E vimos que ali tinha uma quantidade maior de vestígios que se relacionavam ao fato criminoso e se relacionavam à vítima. Inclusive, encontramos grande quantidade de sangue que, através do exame de DNA, confirmamos ser da vítima. Inclusive, encontramos a arma do crime, uma faca, que estava ainda lá. Esse era o local imediato do fato. Foi o local onde aconteceu o fato. E por isso tinha tantos vestígios ainda. Os outros eram locais relacionados ao fato. Na verdade, dentro do apartamento, que ainda estava na circunscrição da área externa, era o local imediato. E onde o cadáver foi, era um local relacionado, que tinha relação com aquele delito. Agora, claro, para o crime de homicídio, se a gente for pegar a ocultação do cadáver, aquele era o local imediato, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Só pensa assim, local imediato, local onde se aconteceu o fato criminoso. E por isso ele tende a ter o maior número de vestígios. Local imediato, local que circunscreve a área imediata. E o local relacionado, um local que teve, como o próprio nome fala, sempre faz essas relações. Teve uma relação com o fato criminoso e apresenta vestígios que indiquem aquela relação. Tá joia? Então não esquece isso. Isso a gente usa muito em laudos periciais para falar, né? Local imediato do fato, local onde aconteceu o crime, local relacionado, local onde o crime não aconteceu, mas que tem vestígios que indicam algo sobre aquele crime. Tá joia? Então não esquece disso. Aí a gente pode passar para uma outra classificação, que é a classificação quanto à natureza do fato criminoso. Quanto à natureza, o local de crime vai se classificar em local de homicídio, local de suicídio, local de crime de trânsito, local de arrombamento ou de crime contra o patrimônio, local de incêndio, local de explosão, local de dano, que também está dentro do crime contra o patrimônio, e local de crime contra o meio ambiente. Gente, tudo isso é classificação. E tudo isso vai seguir uma orientação de como o perito proceder em cada um desses locais a serem atendidos. Local de homicídio como tanto não só o perito, o delegado, o agente, né? Como adentrar num local de homicídio, o que buscar num local de homicídio, o que buscar num local de suicídio, quais as medições que têm que ser feitas, um local de arrombamento, de crime contra o patrimônio, o que é necessário pesquisar. Então, tudo isso a doutrina fala. E é muito mais aplicado na atividade prática do que cobrado realmente em concursos, tá? Então, o que você precisa saber aqui? A classificação. Local de homicídio, local de suicídio, local de crime contra o patrimônio, local de crime contra o meio ambiente, local de incêndio. Amanda, o perito atende todos esses locais? Em regra, sim. Mas vai depender do estado que aquele perito atua. Porque há estados em que se consegue, pelo número de peritos ali, especializar as equipes.
Exemplo, aqui na Paraíba, que é o meu estado, é onde eu atuo, eu faço parte da equipe de crimes contra a vida. Nós da equipe atendemos locais de homicídio, locais de suicídio e locais de acidentes domésticos. Aqui na Paraíba a gente tem uma equipe para atender unicamente crimes contra o patrimônio, locais de arrombamento, locais de dano. A gente também tem na Paraíba uma equipe unicamente especializada em engenharia forense, que vai atender locais de explosão, locais de crime contra o meio ambiente, locais de crime de trânsito. Mas tem outros estados que não têm essa divisão. Então o perito que for trabalhar em local de crime vai atender a todos eles. Amanda, como é que eu faço para trabalhar em local de crime? Eu faço um concurso específico? Não. Você vai fazer para o cargo de perito criminal, que o perito criminal tanto pode trabalhar em laboratório ou em local de crime. Mas isso vai ser escolhido uma vez que você for nomeado, que você for empossado, que você começar a trabalhar. E aí, para eu não me prolongar nesse assunto, porque eu sei que isso é dúvida de muita gente, eu vou te indicar a entrar no Amanda CSI, meu canal do YouTube, que tem um videozinho para explicar tudo isso aí. Tá bom? Então, pra gente não se perder aqui. Então, gente, a gente viu aqui classificação de locais de crime, certo? Lembrando, quanto ao ambiente, quanto à disposição dos vestígios, quanto à preservação, quanto à natureza do fato criminoso. Gente, essa classificação, essa coisa boba é muito cobrada em concurso e eu trouxe questões para mostrar para vocês. Eu vou trazer questões exatamente agora sobre esse conteúdo e você vai entender de que forma isso é cobrado. Aí vamos lá para uma outra dicasinha de preparação. Gente, responder questão é uma das principais dicas que eu posso dar para vocês. Eu já falei para vocês, baixa edital, se familiariza com o edital. Segundo ponto, baixa a prova anterior ou as anteriores, se tiver, desse concurso. Amanda, como é que eu faço isso? Google. Você consegue facilmente. Eu quero depois criar a plataforma do Respeito à Polícia com isso também. Colocar lá provas passadas para você poder baixar, colocar editais passados para você ir lá na plataforma e poder baixar. Hoje a gente ainda não tem, mas a gente vai ter essa meta para 2020, tá bom? Então hoje eu ainda vou te indicar a dar o Google, mas depois você vai entrar na plataforma do Respeito à Polícia e vai poder pegar tudo isso. Então, além de baixar o edital, baixa questões, baixa a prova passada. Sabe por quê, gente? Resolver questão, resolver é meio caminho andado para uma aprovação. Por 2 pontos. Primeiro, você vai perder o medo de responder questão. Muitas pessoas são derrubadas não por falta de conteúdo, mas por falta de preparo psicológico. Elas sabem o conteúdo, mas elas chegam na prova e dá aquele branco, ficam nervosos, o coração dispara, dá uma suadeira, dá uma dor de barriga e não consegue fazer. Se você está sempre trabalhando questões, você vai perdendo esse medo, porque tu vai chegar na prova e fazer algo que tu já vem fazendo. E nisso de resolver questões, você vai aprender a interpretar as questões. Você vai aprender a ler. Não é unicamente você pegar uma questão, ler e ir para responder, você tem que entender aquela questão. Muitas vezes você lê rápido e a banca tá pedindo a incorreta. Aí tu lê a primeira alternativa, vê que ela tá correta, já marca, tu já perdesse a questão por falta de atenção. Então você vai aprender a ler. O segundo ponto que eu falei, que é um dos mais importantes em solucionar a questão, gente, é concurso direto acontecendo. São muitas provas. Chega uma hora que as questões vão se repetir. Então vai chegar uma hora que tu vai pegar uma prova, tu vai ver uma questão e vai dizer, ué, eu já respondi essa questão. E tu ganhasse uma questão aí. De verdade, façam isso. E não é só a questão que se repete. Muitas vezes, muita gente, vai ter uma questão que a resposta de uma outra vai estar nela, no enunciado. E isso eu quero trazer sempre para vocês para mostrar, ó, gente, com essa questão passada aqui, tu responde essa. Olha o que diz o enunciado dessa. O que afirma no enunciado é o que está perguntando na outra questão. Então, se você está acostumado a responder questões, você vai pegar essa manha, essa malícia. Então, por isso, respondam muitas questões. Tenham isso como atividade rotineira. Não é só ler, é responder.
Sempre, sempre, sempre. Vamos começar a responder agora, então? Vamos! Olha só, essa primeira questão, vou te mostrar mais uma vez como é cobrado o conteúdo de classificações de locais de crime em concurso público. Essa primeira questão foi cobrada no concurso de 2014, na Polícia Civil de São Paulo, para o cargo de perito criminal. Olha o que é que falava a questão. É correto afirmar que todo o espaço físico onde ocorreu a prática de infração penal se trata de: letra A, área física interna infracional; letra B, local de crime; letra C, campo pericial interno; letra D, área de configuração penal; letra E, campo fático de aplicação de técnicas operacionais. Gente, lembra do nosso primeiro slide? Quando eu conceituei local de crime. É correto afirmar que todo espaço, esquece esse físico que depois eu vou fazer uma leitura dele. É correto afirmar que todo espaço onde ocorreu a prática de infração penal se trata de local de crime. Amanda, mas lá você falou que eu não posso dizer que é unicamente um espaço físico. Ele pode ser um espaço virtual. Sim, olha a manha de você responder uma questão. Você podia, por isso, correr e marcar uma alternativa errada. Ah, não, mas não é só espaço físico, é espaço físico e virtual. Mas a questão não está querendo dizer que unicamente o espaço físico é um local de crime. Tem a palavra unicamente? Tem a palavra exclusivamente? Não. Tem a palavra apenas? Não. Está apenas dizendo: todo espaço físico onde ocorreu a prática de uma infração penal é um local de crime? É. Todo local virtual onde aconteceu a prática de um crime é um local de crime? É. Agora, se dissesse assim: apenas o espaço físico onde aconteceu uma infração é um local de crime? Errado, porque não é apenas o espaço físico. Entenderam? Mas aqui não tem apenas, não tem exclusivamente. Então, é correto afirmar que todo espaço físico onde ocorreu a prática de infração penal se trata de local de crime. Campo pericial interno. Não existe nem essa classificação, gente. Área de configuração penal. Não, é local de crime mesmo. Campo fático de aplicação de técnicas operacionais. Viajou bonito. Então é local de crime. Tá bom? Vamos partir para a segunda. Questão da CESP. Gente, a CESP, o aluno que está em concurso público tem um terror horrível dessa banca. Morre de medo da CESP, sonha com a CESP. Eu vou mostrar como é uma questão fácil. Não tenham medo da banca. Mais uma dica de concurso. Você viu quem é a banca que vai realizar seu concurso? Exemplo, é a CESP. Começa a baixar provas da CESP sobre aquele assunto para saber como a CESP cobra aquele assunto. Porque a tendência é que ela faça provas no mesmo estilo. Então conheça a banca. Tente responder mais questões daquela banca. Se você chegar... tem sites de solução de questões, né? É uma meta futura, mas por enquanto não é minha. Mas tem sites de resolução de questões. Você pode filtrar as questões e colocar lá: quero questões unicamente de criminalística feitas pela CESP. Vai acabar teu medo da CESP, tá bom? Então, mais umas diquinhas de resolução de questões. Vamos ver essa da CESP. Uma prova de 2010 da área forense no concurso do Inmetro. Gente, o Inmetro cobrando criminalística. Então, por isso que eu falo para vocês, ó, isso aqui é para todo mundo, de vários cargos, não é só para perito criminal. Porque esse assunto é cobrado em diferentes concursos. Você já viu delegado, agente de investigação, perito, Inmetro, Ministério Público, tá? Então, vamos lá para ler aqui a questão. Assinale a opção correta. Gente, toda vez que você vê correta, incorreta, faz o seguinte: sublinha, faz um círculo, faz uma estrelinha, bota uma seta para você não comer mosca na hora de responder. Se tiver incorreta, faz isso, para não ter perigo de se pedir a incorreta e tu marcar a correta, tá bom? Assinale a opção correta acerca dos locais de crime. Letra A. O local onde tem ocorrido um suicídio, por não se tratar de crime, não será, desde o início da atuação policial, tratado como local de crime. Gente, já adianto. Letra A está errada. Sabe por que está errada? Porque suicídio é crime para a pessoa que cometeu, não. Se você pegar o Código Penal,
O suicídio vai ser crime para quem instiga o suicídio, para quem auxilia o suicídio, para quem fornece meios para alguém praticar um suicídio. Não é a vítima. Se a vítima cometeu o suicídio, ela não tem nem como ser penalizada, né? Então, assim, para a pessoa que comete, não é crime. Mas por conta disso, não vai ser iniciado, olha o que diz aí, desde o início da atuação policial como um possível crime, vai. Sabe por quê? Porque apenas após os exames periciais é que se vai ter certeza, se for o caso, que se tratou de um suicídio. Quem vai dizer se foi um suicídio é a perícia. Amanda, por quê? Poderia ser o quê? Podia ser um homicídio simulado de suicídio. Então, ali aconteceu a morte de alguém. Interessa a polícia? Interessa. Depois vai se entender se ali realmente é um crime ou não. Pode ter sido um suicídio, a perícia vai confirmar. Pode ter sido uma morte natural, uma pessoa infartou, caiu dura no chão. Mas a polícia, assim que chega, tá vendo um cadáver ali. Ela vai ter como dizer isso? Não. Então, desde o início, vai ser tratado como um possível crime. Então, aquela área vai sim ser um local de crime. Por isso que essa questão está errada. Que diz assim, por não se tratar de crime, não será, desde o início da atuação policial, tratado como local de crime. Será. Porque não há certeza que foi suicídio ainda, tá? Então, letra A está incorreta. Letra B. Com relação ao tipo, os locais de crime são classificados quanto idôneo ou inidôneo. Está errado, porque não é em relação quanto ao tipo. Não é mais quanto à preservação. Lembra? Local idôneo, local preservado. Local inidôneo, Nzinho de não preservado. Então não é quanto tipo. Letra C. Quanto à natureza do fato, os locais de crime são classificados em imediato, mediato ou relacionado. Na verdade, ou não, né? Irrelacionado. Tá errado. Quanto à natureza do fato, é em local de homicídio, de suicídio, de crime contra o patrimônio, de crime de trânsito, etc e tal. Classificação em imediato, mediato e relacionado é quanto à disposição dos vestígios. Então, letra C está incorreta. Vamos para a letra D. O local satisfatoriamente isolado até a chegada do perito é denominado local interno. Errada. O local que está isolado, que aí se conclui que está preservado, é um local idôneo. Local interno é o local onde o crime aconteceu dentro de ambiente interno, murado, cercado, dentro de uma residência, dentro de um terreno cercado. Não aconteceu em área pública, tá? Então, um local isolado é um local inidôneo, não é um local interno. Por isso que a letra D está errada. Vamos para a letra D que a letra E que, né, só pode ser a certa. Vamos ver. No exame do local, o perito deve proceder à constatação material do evento e ao exame dos meios empregados para a perpetração do crime, além de coletar as provas que permitirão a interpretação das evidências materiais a fim de determinar os meios e os modos pelos quais o evento ocorreu, bem como a possibilidade de apontar o autor do delito. Está corretíssimo, é o procedimento pericial no local de crime. Cuidado, que às vezes a questão bota aí, o delegado de polícia deve proceder à constatação material. Aí já é errado, já vi questão assim. O perito falou em materialidade, falou em coleta de elementos da cena de crime, falou em estudo de autoria, é trabalho pericial, tá bom? Então, letra E é a resposta correta nessa questão sobre locais de crime. Vamos para a próxima? Terceiro, 2014, o cargo aqui foi para auxiliar de necrópsia, também no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Vamos ver como diz. Local de crime em que o cenário do evento infracional e demais vestígios não foram alterados em nenhum dos seus aspectos é classificado como, tu já aprendeu, né? Quanto à preservação da cena, o local de crime é classificado em idôneo ou inidôneo. Idôneo, local preservado, local não violado. Inidôneo, um local violado, não preservado. Então, o cenário
onde os vestígios não foram alterados, é um local, letra D, idôneo. Tá bom? Não é alterado, não é violado, não é conspurcado, não é inidôneo. É um local idôneo. Bem simples a questão, né? Simbora para a próxima. A questão de número 4 foi para o cargo de perito criminal na área de química no ITEP Rio Grande do Norte, que é a Polícia Científica do Rio Grande do Norte. Agora, recente, 2018. Vamos lá. Questão do ITEP para perito criminal na área de química, ITEP, a Polícia Científica do Rio Grande do Norte, tá? Recentezinha, no ano de 2018. Diz assim o enunciado. Sobre os locais de crime, assinale a alternativa correta. Já sublinha correta, circula, faz estrela. Letra A. É dever do perito criminal dirigir-se ao local de crime, providenciando para que não sejam alterados o estado e conservação das coisas. Lembra, nos slides passados, que eu te falei sobre o artigo 6º do Código de Processo Penal, que diz que é dever da autoridade policial, assim que tomar conhecimento da infração, dirigir-se ao local de crime e providenciar para que as coisas não se alterem. Então a letra A está errada, porque está dizendo que é dever do perito. Isso é dever da autoridade policial, do delegado de polícia. Artigo 6º, Código de Processo Penal. Está errada. Letra B. Quando os vestígios forem mantidos inalterados, desde a ocorrência dos fatos até o seu completo registro, o local de crime é classificado como inidôneo. Inidôneo, não preservado. Aqui está dizendo que os vestígios se mantiveram inalterados. Então não é inidôneo. A resposta estaria certa se fosse idôneo. Então, letra B está errada. Letra C. O local de crime imediato é onde se concentra a maior parte dos vestígios, enquanto o local imediato é a região adjacente à área imediata em que ocorreu o fato delituoso. Perfeito. Exatamente isso que a gente viu, tá? Então, letra C aí já está como a correta, mas vamos ver as demais? Letra D. Todo local de crime consiste de um espaço físico, sendo inimaginável uma localidade virtual de onde se possam extrair os vestígios. Olha a questãozinha naquilo que eu estava batendo a tecla. Todo, aqui ele já botou como todo local de crime consiste em espaço físico. Não, tem também um ambiente virtual. Ele ainda continua. Ele, quando eu falo, gente, é a banca, né? Ela, na verdade. Sendo inimaginável uma localidade virtual. Claro que não. Os crimes de internet estão aí. Então, letra D está errada, porque não é todo crime que consiste no espaço físico. Pode ser tanto físico quanto virtual. Essa palavrinha todo e a outra inimaginável foi quem matou essa questão e a tornou incorreta, tá? Letra E. Arrombamentos são comuns em locais de crimes relacionados à morte violenta, mas não aos crimes contra o patrimônio. Tá errado. Porque contra o patrimônio é muito mais comum a gente ter o arrombamento, que aí no crime de furto é tido como rompimento de obstáculo, aumenta a pena para o crime de furto, qualifica o crime de furto, é muito mais comum no crime contra o patrimônio do que no crime de homicídio. Não que no crime de homicídio não tenha, mas é muito mais comum no crime de patrimônio. E a questão aqui está falando que são mais comuns em crimes de homicídio do que de patrimônio. Então, letra E está errada. Letra C, então, como a gente viu, é a respostinha correta. Vamos para uma quinta questão? Foi para o cargo de perito criminal na Polícia Civil de Minas Gerais em 2013. Olha como diz o enunciado. O estudo dos vestígios em local de crime tem como objetivo, exceto, risco exceto, faz aí o círculo, faz a estrelinha. Sabe por quê? Porque, olha, o estudo dos vestígios em um local de crime tem como objetivo, exceto, tô lendo rápido na hora da prova. Letra A, estabelecer a dinâmica do evento. Eita, tá certa, marcou e foi para a próxima, na tua correria. Tu já perdeu a questão. Porque estabelecer a dinâmica do evento é algo trazido com o estudo dos vestígios em um local de crime. Mas ele quer o que não tem a ver com isso, tá? Então, por a letra A estar correta, ela está errada. Letra B, trabalhar para a identificação da vítima. Também isso ocorre no estudo dos vestígios, então ainda não é a resposta que se quer. C, reconstruir a cena do fato em apuração. Não. A gente quer, nesse trabalho de coleta de vestígios, de estudo de vestígios, reconstruir a cena, falar qual foi o modus operandi, de que forma aconteceu,
tá? Então também não é. Sobra a letra D. Demonstrar subjetivamente a existência do fato delituoso. Tá errado. Tá errado, sabe por quê? Pelo subjetivamente. A perícia é objetiva. Ela trabalha com elementos objetivos e ela aplica aquilo de maneira objetiva. Então não há subjetivismo no trabalho pericial. Por isso que demonstrar subjetivamente a existência do fato delituoso não condiz com o estudo dos vestígios pela perícia. Estaria correta se fosse demonstrar objetivamente a existência do fato delituoso, tá? Como que é o enunciado, que é a resposta errada, letra D é a respostinha errada, tá bom? Marcou aí? Então vamos para mais uma questão. Questão de número 6, do ano de 2008, Polícia Civil da Bahia para o cargo de delegado de polícia. Gente, vocês estão vendo assim que eu tive todo esse cuidado de mesclar os cargos, né? Para vocês verem como esse conteúdo é cobrado em cargos totalmente diferentes do de perito. As pessoas tentam pensar, criminalística, perito criminal. Não. Você já viu aqui quantos cargos a mais são cobrados. Então vamos lá aqui para o cargo de delegado de polícia, questãozinha do concurso da Polícia Civil da Bahia do ano de 2008. Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Simbora. Primeira alternativa: objetos encontrados num local de crime não devem ser manuseados por policiais ou curiosos antes da chegada dos peritos. Corretíssima. E é um dos principais obstáculos da perícia, tá, gente? Porque a maioria das vezes a gente encontra locais inidôneos, né, não preservados, porque curiosos e até policiais que primeiro chegam às cenas do crime antes da perícia manuseiam aqueles que já são vestígios que estão lá na cena. Então, eles não devem ser manuseados. Artigo 6º do Código de Processo Penal, inclusive, fala isso. Que nem o delegado de polícia vai tocar em nada e vai aguardar a chegada dos peritos criminais. Então, está verdadeira. Vamos partir para a segunda. O primeiro policial que chega ao local do fato deve efetuar busca em qualquer veículo que esteja relacionado com o crime, sem esperar a conclusão dos trabalhos policiais. Tá errada. E tá errada justamente, a de cima responde. Se você marcou verdadeira para de cima, essa segunda vai estar errada. A de cima já te fala, os objetos encontrados sendo crime não devem ser manuseados por policiais ou curiosos. Aí a de baixo fala, o primeiro policial que chega ao local do fato, não tá falando de perito, policial, deve buscar em veículo que esteja relacionado ao crime antes da conclusão dos trabalhos periciais. Não, ninguém toca em nada, ninguém faz nada até acabar o trabalho da perícia. Então, primeira verdadeira, segunda falsa. Vamos para a terceira. A coleta dos indícios no local de crime deve ocorrer após a tomada das fotografias. Sim, é um procedimento operacional padrão da perícia. Primeiro se fotografa, tudo para se saber a disposição que estava assim quando chegou a perícia, para depois poder recolher. Essas fotografias vão embasar o laudo pericial, o documento elaborado pelo perito ao final dos seus estudos, com seus apontamentos, as suas discussões e, por fim, a sua conclusão acerca do que observou naquele fato, tá? O conteúdo de laudo pericial é bastante cobrado em concurso público também, e você não pode esquecer de ler um pouco mais sobre isso, tá? A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Gente, risca também de cima para baixo, porque eu já vi banca para querer pegar o candidato, que botou assim, de baixo para cima. Aí todo mundo marcava a questão que estava a sequência de cima para baixo correta, porque não leram direito. Aqui tá querendo de cima para baixo, ninguém quis sacanear não, né? Tá tudo certo. Então a resposta correta, verdadeira, falsa, verdadeira, tá bom? Conseguiu entender? Então simbora para a próxima. Essa é a última, questão de número 7, ano de 2017, no IGP do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Científica do Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Perícia, para o cargo de perito médico legista, tá? Olha como diz o enunciado. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, elaborou um manual visando uniformizar o processo de produção das provas técnicas no país. Assinale a alternativa incorreta em relação ao procedimento operacional padrão em locais de crimes contra a pessoa. Letra A.
Verificar se as áreas, ele quer a incorreta, tá? Verificar se as áreas mediatas e imediatas estão isoladas e preservadas adequadamente, corrigindo, se necessário, o perímetro da área isolada. Tá correto, por exemplo, o perito chega lá, a área tá demarcada, ele tá vendo. Ele vê que ainda tem um vestígio que tá ali muito rente a fitas de isolamento. Ele vai pedir para que os policiais que estão ali resguardando o local ampliem aquele isolamento, não tem problema nenhum, para poder facilitar a dinâmica dos trabalhos. Então, a letra A está correta, é um procedimento operacional padrão, porém, o enunciado pede a incorreta. Então, vamos continuar. Letra B. Somente por ordem dos peritos criminais, outras pessoas poderão ter acesso à área isolada. Perfeito. Cabendo medidas coercitivas no sentido de impedir que pessoas estranhas adentrem ao local isolado. Perfeito. Inclusive, é uma das perguntinhas que eu recebo muito nas minhas redes sociais. Amanda, perito pode dar ordens de prisão? Não só pode, como deve. E uma das formas da gente ver mais isso na prática é numa cena de crime. Quando o perito pede para que as pessoas respeitem o isolamento, não adentrem, e as pessoas começam a querer adentrar a cena. Familiares, curiosos. O perito vai pedir para que aquelas pessoas se retirem e se as pessoas continuarem insistindo, está caracterizada uma desobediência e o perito pode dar ordem de prisão. Isso significa tomar uma medida coercitiva, de coerção, tá? Então, pode sim, letra B está correta, mas o enunciado, mais uma vez, quer a errada. Então, vamos para a letra C. A coleta de material biológico será feita sempre com o uso de luvas novas e descartáveis, que serão trocadas antes da manipulação de um novo vestígio. Gente, tá certa isso aí. O procedimento operacional padrão pede para que cada vestígio que seja coletado pelo perito, ele troque as luvas. Por que isso? Para não transferir DNA, de repente, de um vestígio para o outro. Isso é principalmente para os exames de DNA. Como você não sabe se de repente quando você está coletando, se você vai solicitar um DNA, você tem que ter esse cuidado. Porque de repente eu pego um objeto que foi tocado pelo criminoso A. Ali tem o DNA do criminoso A. Essa luva pode ter transferido um pouco do DNA que estava nesse objeto para a luva. É DNA de contato. E aí quando eu pegar um outro vestígio, eu posso transferir o DNA daquele criminoso para um outro vestígio que ele pode nem ter tocado. Aí imagina se a gente está falando de uma arma de crime aí. Essa transferência de DNA. Então, por isso, trocar as luvas sempre que pegar um novo vestígio, tá bom? Tá correta, mas não é a resposta que a gente quer. Letra D. Em casos de morte com suspeitas de utilização de arma de fogo, em não havendo coleta de material para exame residuográfico no local, que é aquele residuograma de chumbo, né? Que hoje não é o mais utilizado, a gente usa o microscópio eletrônico de varredura, mas isso aqui não está se pedindo aí. Está falando do exame residuográfico mesmo, para saber se há resíduos de chumbo na mão, para caracterizar possivelmente um disparo de arma de fogo, tá? Os peritos criminais deverão providenciar para que sejam protegidas e preservadas as áreas anatômicas de interesse dos exames. Sim. Primeiro ponto, proteger aquela área em que você vai solicitar o exame, para que de repente no trajeto até o IML ou de alguma forma antes da coleta, não seja perdido aquele material. Então vamos para a letra E, porque essa também está correta, logo não é a resposta que o enunciado pede. Letra E. Os objetos que não forem coletados pelos peritos criminais ficarão sob custódia dos familiares da vítima. Errada. Essa é a resposta que você vai assinalar. Ainda o artigo 6º, inciso 2º, diz que esse papel é do delegado de polícia. Os objetos que não forem levados pelos peritos criminais, porque não é de interesse deles, serão recolhidos pelo delegado de polícia, que irá custodiá-los, que irá resguardá-los. Então, não vai ser dado aos familiares, vai ser dado ao delegado de polícia. Se posteriormente o delegado de polícia quiser liberar aqueles elementos que não foram utilizados mais para a investigação, ele pode passar para um familiar. Mas só que os objetos que não forem coletados pelos peritos, eles vão mesmo para o delegado. Se de lá vai para um familiar é outra coisa, mas a partir daí não vai direto para a família. Os peritos liberam para o delegado de polícia, inciso 2º do artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, como se quer a alternativa incorreta, a letra E é a alternativa incorreta. E aí a gente conclui 7 questõezinhas que eu trouxe para você. E você conseguiu compreender como é que o assunto classificação de locais de crimes é
abordado em concurso público. Repito, não só para o cargo de perito criminal, mas para o cargo de agente de investigação, delegado de polícia, Ministério Público, Inmetro, que você viu que na prova foi cobrada. Então, isso é uma forma de tentar te mostrar na prática a cobrança desse conteúdo e tentar tirar teu medo de solucionar a questão. Fora isso, te dá dicas de como solucionar essas questões. Então, assim, guardou as diquinhas que eu lhe dei, baixar edital, se familiarizar com o edital, depois baixar questões, a prova anterior do seu concurso, responder questões e mais questões e mais questões para perder esse medo e para poder conseguir fazer essa contextualização entre as questões. Uma questão que pode responder outra, uma questão que pode te auxiliar em outra. Então sempre fica atento para esse tipo de coisa. E seguinte também, você vai receber essa aula, já te falei isso, para isso você tem que estar cadastrado no nosso Telegram. A gente utiliza o Telegram em vez do WhatsApp porque é uma plataforma que traz muito mais recursos. E aí, para o que eu pretendo com vocês, é muito mais viável, é muito mais apropriado. Então, não deixa de se inscrever no Telegram para receber esse conteúdo. Outra coisa, vocês vão receber todas as notificações, tudo referente aos nossos próximos encontros através do e-mail. Então fica sempre de olho do teu e-mail, porque nós temos mais 2 encontros e você não pode comer mosca e perder. A gente vai te lembrar pelo e-mail e vai te mandar mais toda uma interação para isso. Se você já olha agora, se eu não está aparecendo o meu e-mail na sua caixa de entrada, digita no campo de busca Amanda CSI e vê se não está no spam. E aí você já me salva lá como um contato para não cair mais no spam e você perder mais nenhum conteúdo, tá bom? Vocês vão receber todas as notificações por lá, a gente vai se falar pelo Telegram também. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, gente, por favor, me manda a tua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Você pode me mandar tanto lá pelo Telegram, como você pode me mandar por e-mail. Anota aí, contato@amandacsi.com. A gente vai fazer toda essa interação e eu não quero vocês com dúvida nenhuma. Se você, quando acabar essa aula, porque eu vou deixar a tarefinha de casa até nosso próximo encontro, você vai solucionar questões sobre esse conteúdo. Você baixa na internet, tem questões gratuitas, você vai baixar na internet, você vai solucionar. E mais uma coisa, você vai fazer um resumo dessa aula. Vai. Porque é assim, gente, que a gente capta que a gente aprendeu. Sem fazer uso de nenhum outro instrumento. Da sua cabeça. O que é que ficou sobre essa aula? Faz um resumozinho, faz um resumo e vê. Aí depois, sabe o que tu faz? Tu não vai receber essa aula, tu assiste ela de novo. E tu vê se realmente tu captasse. Poxa, tudo que eu escrevi no meu resumo foi como a Amanda falou. Perfeito. Faz esse exercício de afirmação da absorção do conteúdo. Isso eu fazia muito quando eu estudava. Peraí, será que eu aprendi sobre isso? Deixa eu fazer aqui um resumo. Não é um resumo necessariamente para você ficar estudando depois. É um resumo para você saber se você realmente absorveu o conteúdo, se você captou o conteúdo. Porque, gente, vocês se preocupam muito em absorver conteúdo, sem saber se realmente aquilo está entrando na cabeça. Então, a prática de você fazer um resumozinho é uma excelente dica para você saber se você realmente conseguiu compreender aquele conteúdo. Faz isso. E se restar dúvida, já sabe, contato@amandacsi.com ou pelo nosso Telegram. E logo mais eu tenho um novo encontro com vocês. Vamos trazer, na verdade, mais um novo, vou ter 2 encontros com vocês. E a gente vai ver medicina legal e a gente vai ver perícia criminal no Código de Processo Penal. Beleza? Pois, gente, muito obrigada pela participação de vocês e já já a gente se encontra de novo.